Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Irmãos, essa noite, essa madrugada do dia 30 de abril de 2020, eu tive um sonho e eu vou compartilhar com os irmãos. O Eterno me deu a confirmação do sonho na palavra. A palavra saiu em Mateus 24, Mateus 24, versículo 29, diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que estáis próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, eu vou contar para vocês o sonho que eu creio que veio da parte do Eterno. Ele me confirmou nessa palavra. Quando eu terminei de ver o que ele estava me mostrando, eu pedi para me confirmar na palavra e ele confirmou com esse versículo de Mateus capítulo 24. Irmãos, eu vou contar para vocês o sonho. Foi o seguinte: eu sonhei que eu trabalhava no governo do Bolsonaro e eu estava fazendo um discurso e estavam todos os líderes ali do governo ouvindo esse discurso. E estava todo mundo feliz, inclusive o presidente, as nossas autoridades, todo mundo sorrindo, porque estávamos comemorando a exterminação do vírus Covid-19 no Brasil. E quando eu estava dando o discurso, né, sobre a gratidão que a gente estava naquele momento, né, de não estar mais convivendo com esse vírus, no meio do meu discurso, algumas pessoas do ambiente começaram a passar mal. A pele das pessoas começavam a aparecer bichos na pele das pessoas. E era uma coisa horrível, sabe? Era uma coisa horrível. E um dos sintomas que as pessoas sentiam era, elas perdiam o movimento das pernas e elas perdiam a voz, elas não conseguiam se comunicar para falar o que está sentindo. E eu sentia essa dor que as pessoas estavam sentindo, eu também sentia a mesma coisa. Foi uma coisa muito horrível, foi muito real, irmão. Muito real, meus irmãos. Quando eu saí dessa visão, eu tive uma outra visão ao mesmo tempo. Eu me via numa praia, uma praia deserta aqui no Brasil, com várias pessoas nessa praia.
E tava todo mundo tão angustiado nessa praia, como se nenhum local do Brasil pudesse ser habitado, porque não tinha mais vida, não tinha mais existência, não tinha animais, não tinha outras pessoas. As únicas pessoas que restaram, elas se uniram nessa praia para tentar sobreviver. E eu olhava aquelas pessoas assim angustiadas, as pessoas não eram mais assim alegres como a gente vê ainda atualmente, apesar de todas as lutas. Não tinha mais alegria na terra. Era uma coisa muito pesada, sabe? Uma sensação, um sentimento muito ruim. E eu fazia uma pergunta para um rapaz que estava junto comigo nessa praia, e eu perguntava para ele o que tinha acontecido, que estava todo mundo angustiado, que ninguém tinha nada para comer, sabe? Uma coisa muito ruim. E esse rapaz, ele me falava, olha, é porque aconteceu o arrebatamento. Então, os nossos entes queridos, alguns amigos nossos sumiram, os nossos filhos também desapareceram. E a gente não tem mais alegria de viver, a gente está fugindo do novo sistema que tem obrigado a gente a implementar uma marca na nossa pele. Então, o único lugar que a gente está seguro, longe dos olhos do novo governo, é nessa praia deserta. Porque nessa praia ainda a gente consegue pescar algum peixe, a gente consegue beber água, que tem uma fonte de água aqui perto, mas também está acabando. Quando o rapaz falava para mim que tinha acontecido o arrebatamento, eu fechava os olhos e falava no meu coração, poxa, pai, por que eu não ouvi a trombeta soar? Por que eu perdi o arrebatamento? Por que eu fiquei aqui? E quando eu falava isso no meu coração, uma voz falava no meu coração assim, que era para eu ficar tranquila, que eu apenas estava passando por aquela experiência para eu contar como que vai ser. E que era para eu ficar tranquila, que tinha um anjo ali do meu lado cuidando de mim. Mas que eu tinha que passar por aquele sofrimento na pele para entender o que vai ser depois que a igreja for retirada daqui da terra. Depois que o Espírito Santo não mais estiver aqui na terra. Aí, irmãos, eu comecei a viver o mesmo sofrimento que aquelas pessoas estavam passando ali naquele lugar. Parecia assim que a igreja já tinha sido levada há alguns meses já. Digamos que já tinha assim 1 ano e meio que já tinha acontecido esse arrebatamento, porque as pessoas estavam muito desnutridas, as pessoas estavam muito enfermas, as pessoas estavam muito desorientadas, desamparadas, já não tinha mais animais para ser caçados, já não tinha peixe suficiente para todo mundo. E as pessoas queriam a morte, mas a morte corria, sabe, da gente. Era uma coisa, não consigo explicar. Eu tô tentando explicar ao máximo o que eu senti no sonho, mas foi muito real, não dá para explicar. É como se fosse, assim, verdadeiramente um inferno, porém na terra. E a nossa esperança, daquela agonia toda que a gente passava nessa praia, a nossa esperança era ver Yahshua nas nuvens para poder resgatar a gente. A gente tinha essa esperança. Eu tinha essa esperança no meu coração também. E aquelas pessoas também tinham. E eu via no meio dessa multidão na praia pessoas conhecidas, atores famosos, cantores famosos daqui do Brasil. Pessoas que eram de outras denominações e que não buscavam o eterno e que depois que soube do arrebatamento vieram a buscar verdadeiramente e acreditar no seu nome. E então, irmãos, a gente ficava em estado de alerta, sabe? Não tinha o sol, ele não clareava a terra como ilumina atualmente, como a gente conhece. O tempo era nublado, o céu era triste. Quando ficava de noite, era triste demais, não tinha aquela beleza, sabe? Era uma coisa muito angustiante, tudo era ruim, sabe? Tudo era triste. Não tinha nenhum minuto de felicidade, era uma coisa muito pesada.
Então, num determinado momento deste sonho, dessa visão que eu estava tendo, eu cheguei próximo de um rapaz e ele falava assim: até o momento nós estamos seguros, mas nós temos que tomar cuidado, porque a qualquer momento ele vai cair do céu como uma estrela. E quando ele falava ele, era o Emmanuel Macron. Ele era o homem mau. E quando ele falava Emmanuel Macron, eu via do céu nitidamente uma estrela, como se fosse um raio caindo do céu até a terra. E quando ele caía, ele vinha em nossa direção. E quando ele vinha em nossa direção, aquelas pessoas ficavam apavoradas. Inclusive eu ficava apavorada, porque a gente estava fugindo dele. E quando a gente fugia dele, eu saía dessa visão da praia com essa multidão. E eu via a minha última visão, que eu vi uma mulher morena, mulata, grávida. Ela entrava em trabalho de parto antes da hora. E a mulher falava comigo bem assim: nossa, o meu filho era para nascer em maio, mas ele vai nascer no verão. Ele vai nascer no verão. E quando ela falava isso, ele vai nascer no verão, eu acordava. Então, meus irmãos, eu peço para todos os irmãos que levem essa visão, esse sonho em oração e peça para o Eterno esclarecer e confirmar para todos os irmãos. Foi muito real, meus irmãos. Eu não quero ficar aqui na tribulação, não. Eu não quero ficar. Eu não quero que ninguém... eu não quero que nenhum... Não é ideal que nenhum ser humano, nenhuma pessoa que conhece a palavra fique aqui nessa tribulação, porque vai ser muito sofrimento, muito sofrimento. E eu perguntava pro Eterno no meu coração, eu falei: Pai, é tanto sofrimento, por que as pessoas têm que passar por isso? Aí ele falava: porque as pessoas precisam se purificar para ser dignas de mim. Então é isso, meus irmãos. Fica na paz de Yahweh e Yahshua Mashiach. E que o Eterno nos abençoe, nos dê força e nos guie. E que nenhum dos irmãos fique para trás. Que sejamos levados pelo Eterno nesse primeiro arrebatamento. Fica na paz de Yahweh e Yahshua Mashiach.